Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós vamos chamar esse podcast de Tabloide de Pedagogia e de História. E hoje nós estamos aqui com o professor Evanir Pena. Pena, não é? O professor Evanir, para mim, é uma pessoa muito cara na minha história, porque foi um dos professores que me inspiraram a fazer a faculdade de História, de seguir no magistério. Ele foi meu professor na época em que eu fazia magistério. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande estar entrevistando hoje o professor Evanir, que é um profundo conhecedor da cidade de Guarulhos, mas eu queria que o professor Evanir se apresentasse. Então, professor, seja bem-vindo e pode se apresentar. Olá, Henry. Obrigado pelo convite. Fiquei honrado em estar aqui participando com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, desde muito tempo, né? A gente se conheceu há 20 anos, praticamente. 30 anos atrás, com certeza. 30 anos lá nos corredores de sala, né? Do Cefam Guarulhos. E desde sempre, assim, desde que eu me entendi como profissional, eu sempre mirei na educação. Então, eu me defino hoje como um caipira, taurino e professor. Então, eu acho que é o meu cerne é isso daí, porque eu sempre militei na educação, né? Sempre desde sempre, filho de professores, de família de professores. Então, eu sempre tive na educação uma forma de entendimento de mundo e, na minha cabeça, uma maneira revolucionária mesmo, né? De visão e mudança desde sempre. Sim. Então, eu te conheci como professor de geografia. Depois você me disse que você tem a faculdade de geografia, de história, de ciências sociais... De estudos sociais. De estudos sociais. Nem existe mais, né? Não existe mais. De estudos sociais. Então, o meu primeiro curso universitário foi estudos sociais, estava no final desse processo. Se aquela, como eu posso dizer, é um resquício, né, do período da década de 70, que houve uma grande reformulação. Sim, na educação. A ditadura militar, 5.692 e 72. Tira a história, tira a geografia, isso dava muito trabalho, vamos colocar estudos sociais, ameniza um pouco, né, a visão em relação ao profissional que está sendo formado, aquela coisa toda. Então, acho que, para mim, eu fui uma das últimas turmas de estudos sociais. Então, eu tenho praticamente duas licenciaturas. Uma licenciatura curta em História e uma licenciatura plena em Geografia. O que é licenciatura curta? Se fosse hoje, eu teria permissão para dar aula até o ensino fundamental 2. E a licenciatura plena já me estendia para o ensino médio. Para ter uma ideia só de como funcionava isso. Sim. E após essa faculdade, o que aconteceu? Eu me formei e lia bastante autores que ministravam aula na USP. Eram acadêmicos da USP. E aí me deu aquela vontade, falei, poxa vida, eu leio, eu bebo do conhecimento desses caras através dos livros, então o que eu fiz? Prestei vestibular e fui entrar como aluno já formado, né, em Geografia, fui fazer um novo curso de Geografia, só que um bacharelado na USP, né, onde eu fiquei por 8 anos, não precisei concluí-lo, porque nem era a minha intenção, eu já tinha um diploma. Eu sempre quis ser professor, nunca quis trabalhar com a geografia envolvendo o plano de engenharia, o plano de análise de solos, nada disso, eu queria dar aulas. Então, eu já tinha uma permissão com essa licenciatura que eu fiz no momento, então eu fiquei 8 anos praticamente tendo contato com todos aqueles professores que eu lia como autores. E nesses 8 anos eu acabei tendo oportunidade de conhecê-los pessoalmente, ou alguns que não me deram aula, como Milton Santos, né, que já estava na pós-graduação, quando eu passei pela USP, mas ele estava constantemente pelos corredores, cursos, ele dava palestras, recebia premiações, homenagens, tudo nos auditórios da USP, então eu estava sempre presente nisso. Então, foi muito importante para a minha formação. Fiz ao mesmo tempo iniciei também uma pós-graduação em ensino de geografia na PUC, fiz um curso de meteorologia, depois fiz pedagogia e
curso de guia de turismo, um curso técnico, que é a minha formação, que eu sempre quis trabalhar com turismo pedagógico. Ser professor dentro do turismo. Então, o que eu fiz? Eu procurei me especializar em uma prática onde eu tirava o aluno de sala de aula e ia dar aulas práticas no campo, né? Atividades práticas de campo. Certo. E é o que eu faço até hoje, desde 1995. Desde a primeira turma do Cefam que eu fiz isso. Eu estava lá. E até, então, o meu marco é 1995 do Cefam Guarulhos. Caramba. E até hoje estou ininterruptamente com o... Agora, me fala uma coisa, porque você disse que é caipira. Até bem pouco tempo atrás, todos aqui em Guarulhos eram caipiras, né? Quando eu vou a São Paulo, tive em vários momentos, assim, principalmente em atividades acadêmicas em São Paulo, me perguntavam de que lugar que eu era de Minas, ou alguma coisa, porque a gente fala porta, a gente fala portão, fala cobertor, né? Tem essa coisa assim, meio acaipirado. Mas você é caipira da onde? Eu sou caipira de Franca, com orgulho. E aí me traz um problema, porque você é caipira de Franca, está em Guarulhos e é um dos maiores conhecedores dessa cidade, da história dessa cidade. E aí como que foi isso? Então, muito interessante, né? Desde sempre, filho do seu Edercides, que a gente chamava de Alcide, e ele sempre foi interessado por história local. Meu pai, ele era formado em ciências contábeis, minha mãe, uma professora formada em letras, né? Mas ele sempre gostou da história da cidade. Então, até hoje, quando a gente brinca assim, fala, pô, qual é o teu time de futebol? É a Francana. Eu me orgulho muito das minhas origens lá de Franca, tudo, né? E desde sempre o meu pai, ele me mostrou a importância de se conhecer bem o local onde a gente vivia. Isso é uma coisa de família, não é? Então, o que acontece? Eu trago comigo isso. E quando eu chego a Guarulhos, Henry, eu me impressiono com isso aqui. Apesar de Guarulhos não ser tão grande, no final da década de 80, eu cheguei aqui em 1990, né? Mas já vinha para Guarulhos para visitar meus avós, aquela coisa toda. Não era tão grande quanto é hoje, 1.300.000 habitantes. Na época já me impressionava. Uma cidade muito grande, uma cidade com muitas pessoas que contavam diversas histórias, e parecia ser uma cidade... Eu fui para a Ponte Grande. Parecia que, assim, Ponte Grande era um local, Cumbica era outro, você tinha diversos bairros e o centro era Guarulhos. Então era muito comum eu ouvir as pessoas falar, onde você vai hoje? Ah, vou para Guarulhos. Eu aprendi assim. Eu aprendi assim e eu falo até hoje assim, vou para Guarulhos. Eu também. É bem interessante, é bem interessante. Então isso daí me chamou muito a atenção. Falo, poxa vida, como uma cidade já tão grande, uma cidade com uma população que conhece bem a história do local onde ela vive, ali do bairro. Todo mundo sabia a história do vizinho, quem era quem, o nome do sobrenome de famílias, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, conhecia muito pouco sobre a cidade de Guarulhos. Quando você perguntava para as outras pessoas, muitas delas sequer tinham ido a outros bairros da mesma cidade. Sim. Isso entro numa faculdade que também está falando sobre história, converso com professores que me estimulam sobre isso. No meu trabalho em sala de aula desde 1991, em sala de aula, vou conversando com pessoas de diversas regiões de Guarulhos, né, na rede pública. Eu entrei como substituto, então a cada semana eu estava numa escola, aquela coisa toda, foi me despertando interesse. E, ao mesmo tempo, quando eu vou para a periferia, eu começo a entrar em contato com aquelas pessoas que o meu universo de Franca não me deu esse contato. Pessoas que vinham de outras regiões, principalmente do Nordeste, com a sua cultura, com a sua sabedoria, com a sua relação que, mesmo morando em Guarulhos, mantinha com a sua terra natal. Então isso foi me contaminando, foi despertando um olhar sobre essa cidade. Poxa vida, uma cidade tão grande, uma cidade de história tão antiga e que ainda guarda parte do seu conhecimento apenas na memória dos seus moradores. E aí me estimulou a buscar. Você estava falando isso, eu estava pensando, porque assim, para quem é daqui da região, né, a faculdade fica na Vila Rosália, mas eu moro 2 ruas para trás aqui, que é Vila Galvão. E Vila Galvão é um bairro muito constituído por portugueses, né? A minha família mesmo, a parte do meu pai, eram portugueses, a maioria. E
você reconhece isso nos bairros em Guarulhos? Assim, alguns bairros, esse bairro aqui é mais italiano, esse bairro é mais espanhol, esse bairro... Já teve mais, já teve mais. Por quê? Guarulhos, em 1950, tinha 35 mil habitantes. Em 1950 a gente está falando de quanto? 70 e poucos anos atrás? Tá entendendo? Hoje, Guarulhos é uma das maiores cidades do país. Então, nós temos praticamente 1.300.000 habitantes. No último censo deu quase isso, né? Mas hoje já ultrapassamos 1.300.000 habitantes. Então, o que acontece? Você tem na cidade essa identidade até um certo período. Se você vai a tal região, você tem uma concentração de japoneses. Se você vai em tal área, você vê, por exemplo, a região da Alameda Iaiá, uma região que recebeu muitas famílias alemãs. Até o nome Iaiá, né? Alameda Iaiá. Muita gente fala que vem da maneira como o alemão, né, dá a sua afirmação. Né? Então, quer dizer, tem todas essas histórias, não há uma documentação sobre isso. Então, tem sim. Tem algumas áreas que você tem essa identidade, ou essa identificação, mas hoje, com uma cidade que cresceu com uma velocidade, uma urbanização gigantesca. Guarulhos, tanto é que teve até problemas de planejamento, problemas urbanos que a gente vê até hoje na cidade por causa da velocidade de crescimento. Então, hoje, isso é uma opinião minha, eu identifico mais Guarulhos com os migrantes, uma cidade com forte presença nordestina, uma cidade nordestina, uma cidade com grande quantidade de pessoas que vieram da região Nordeste e seus descendentes, do que necessariamente essa identidade que tinha até, talvez, quando você fosse criança, há 40 anos atrás. 40 anos, isso. Eu estou pensando aqui com esses dados que você está dizendo. Eu, há 40 anos, eu me lembro mais ou menos de que éramos 180 mil habitantes, ou um pouco mais, eu acho. Talvez mais. Talvez mais. Eu lembro que era um número com 80, talvez 280, talvez 380, mas não era muito mais do que isso. Não era isso, com certeza. E aí teve esse crescimento vertiginoso. Aí você está falando da questão do nordestino, e isso é engraçado. Um lado da rua da minha casa era um lado, a metade da... É uma rua muito pequena, você conhece lá, uma rua muito pequena, metade da rua era um terreno do meu avô, que ficava num charqueado, né? Então era um terreno parado. Parte da cidade era assim, de brejos. De brejos. Então ali é um brejo. É um brejo até hoje, né? Que você não tira o brejo. Ele está lá ainda. E o outro lado da rua é todo de nordestino. Isso é muito interessante. E assim, no caso da minha rua, predominantemente pernambucanos. E olha que interessante. E quando vem o nordestino, ele vem trazendo a sua cultura, os seus hábitos. Então você anda hoje, como você disse, é interessante por quê? Porque quando fala no nordestino, a gente, não sei por quê, é uma questão talvez de algo já estabelecido pela sociedade em geral, pensa que o nordestino está na periferia da periferia. Não. Você está aqui na Vila Galvão, você está numa área nobre de Guarulhos, entendeu? A FIG está numa área, a FIG do MESP está numa área nobre de Guarulhos. Então, quando você fala em nordestino, você vai pensar, poxa vida, ele está na região dos Pimentas, está na região... Claro que parte dos nordestinos que vieram, eles vieram atraídos por uma cidade em crescimento, o eixo da Dutra, principalmente, se industrializando, uma grande quantidade de barracões sendo levantados, de obras sendo feitas. Precisava de mão de obra, né? Então, o nordestino se encaixa nesse perfil de mão de obra, vem, não só para Guarulhos, São Paulo, outras cidades aqui da região metropolitana, né? E ele acaba, óbvio, ficando, porque há esses empregos. Então, quando fala que a industrialização atraiu, não para trabalhar diretamente como mão de obra, porque parte das indústrias necessitavam de uma mão de obra mais qualificada. Tinha também, né, os trabalhadores de serviços gerais, aqueles que eram contratados, mas a indústria, no geral, naquele momento, década de 70, já tinha uma necessidade de uma mão de obra diferente daquela mão de obra que vinha diretamente do campo e se encaixava. Essa mão de obra vinha para a construção civil. Só que também vieram muitos nordestinos, muitas famílias, entendeu? Que acabaram vindo para a cidade atraídos pela questão comercial, pela prestação de serviços e assim por diante. Então, hoje nós temos, em Guarulhos, uma massa muito grande, sim, de descendentes de imigrantes. Se você for ver, parte dos sobrenomes dos guarulhenses são sobrenomes italianos, principalmente, né, espanhóis, portugueses e assim por diante. Mas você tem também uma massa significativa, muito rica culturalmente, que é desses nordestinos. E, inclusive, vieram até indígenas participar desse processo. E hoje nós temos em Guarulhos uma aldeia multiétnica. E assim, o último dado que eu tenho, isso eu preciso atualizar, tinha 14 etnias.
Tinha pancararus, pancararés, Vassococal, tinha diversos grupos também da região Nordeste. Inclusive, um dos responsáveis também pela catalogar esses indígenas que aqui vivem em Guarulhos, há muito tempo já, inclusive, foi o Maurício Pinheiro. Não sei se você conhece. Não. O professor Maurício Pinheiro, ele é professor nosso aqui do curso de História. Que fantástico. E ele era funcionário público. Ele era justamente da Secretaria de Cultura e ele trabalhava basicamente com este projeto de identificar esses migrantes que eram descendentes indígenas e que muitas vezes se envergonhavam. Perfeito. E que iam trabalhar, escondiam sua voz, escondiam sua fala, entravam em outras igrejas para poder se inserir, negavam de alguma forma a sua tradição e tal, e ele tentava resgatar isso. E aí uma coisa interessante nessa aldeia que você está comentando, que eu me lembro, é o fato de você ter indígenas de diferentes religiões, inclusive, fazendo a ritualística indígena comum. O sincretismo. E o sincretismo completamente presente. Cristão e, ao mesmo tempo, autóctone. Fantástica a história. Tradicional. E Guarulhos, ela tem essa característica que deixa a cidade, assim, me encanta isso. E, ao mesmo tempo, me deixa um pouco triste. Por quê? Porque a história sempre tentou apagar o nosso passado indígena e negro. Um caso mais, assim, que a gente trabalha mais em história, né? A igreja que existia, onde hoje... me fugiu o nome da praça, fica ali onde era o famoso pontão, na década de 80, 90. Não sei se é Praça Vicente Leporassi, eu não me lembro. Relógio? Não é lá no relógio, lá na João Gonçalves? Não. Ali onde é o pontão, existia uma igreja até 1930, que é Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Homens Pretos. Olha só que interessante. Você tinha, então, duas irmandades bem fortes, até a década de 30, uma irmandade composta basicamente por brancos, que é onde hoje é a matriz, que é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, e você tinha uma irmandade de negros, né, São Benedito e Rosário, que estava ali na região onde é hoje, na antiga Rua Direita, né, hoje calçadão ali da Dom Pedro II, e de repente você tem duas igrejas que careciam de uma reforma. Duas igrejas que precisavam ser fisicamente restauradas, porque estavam com problemas de infraestrutura. Só que uma é reformada algumas décadas depois e outra é demolida, em 1930. Adivinha qual foi a demolida? Adivinha qual foi a demolida, né? Então, a gente quando fala isso, o professor Elmi Omar, ele escreveu um livro sobre isso, e ele coloca, né, em cima de documentos, não é memória, em cima de documentos, que existiam certas dificuldades das pessoas que moravam nessa área central de Guarulhos, né, uma cidade muito pequena, com uma população muito pequena, né, de entender esses batuques, as festividades, o sincretismo até que existia dentro da própria Irmandade do Rosário, né, de São Benedito. Então incomodava muito, segundo o professor, a presença, né, dessas festividades da Igreja do Rosário ali. Aí usando como, né, uma desculpa que precisava alargar a rua para fazer uma passagem, né, da antiga Estrada da Conceição, o que faz? Vamos demolir a igreja. A igreja precisa aqui, a gente precisa abrir essa passagem, né, em direção, que é hoje a continuidade ali da Monteiro Lobato, aquela coisa toda, e levar a igreja um pouco mais para cima, que é na região da João Gonçalves, onde hoje ela está. Mas, cara, ali está do lado. Não, numa Guarulhos de quase 100 anos atrás, aqueles quarteirões que se movimentou, você tirava da área central. Você tirava do olhar da Irmandade da Matriz, das pessoas, porque uma igreja ficava de frente para outra. Né? Só que é interessante o seguinte, atrás ergueram um casarão dessa própria igreja, ou seja, a rua continuou sendo impedida, esse casarão, inclusive, que ficou depois sendo a primeira sede do Clube Recreativo, que hoje existe ali na 7 de setembro, né, atrás ali da outra universidade. Então são essas coisas que me deixam um pouco triste. Por quê? Porque nós temos uma riqueza gigantesca na cidade de cultura negra, religiosa, não só católica, evangélica, cristã, mas principalmente de matriz africana ou afro-brasileira. Para mim, hoje, já vi dados sobre isso, não tem como comprovar, não tem como te mostrar, falando, me dá essa fonte.
E, per capita, uma das cidades de São Paulo, do estado, com maior quantidade de terreiros de Umbanda, Candomblé e Guarulhos. Agora me fala uma coisa, você me levantou uma curiosidade, algumas. A primeira em torno dessas igrejas tradicionais existe o chamado Campo Santo, que era o cemitério acoplado aí com a igreja, né? Eu estive esse final de semana em Tiradentes, em São João del Rei, você ainda tem isso, né? A igreja e o cemitério ainda atuante, né? Não é uma coisa abandonada, não. E penso eu que em volta, tanto da Matriz como em volta do Rosário, tivesse também um Campo Santo. Tinha. Né? Ele foi removido, ele está lá. Então, foi removido porque não tem mais a presença, né, de túmulos, ou só que, inclusive, citando até o próprio professor Elmiomar, eles fizeram uma escavação na época que foi feito o calçadão, então teve que fazer a galeria, né, de água pluvial, aquela coisa toda. Encontraram algumas ossadas, encontraram alguns cacos, tal, que todas foram levadas para análise. Só que o que eu quero destacar, inclusive, onde hoje há uma marca no calçadão feita pela prefeitura, né, pelo setor responsável da prefeitura, que mostrava onde estava a Igreja do Rosário, segundo próprios historiadores da APA, né, da Associação dos Amigos Patrimônio e Arquivo Histórico, eles colocam que não é bem aquele local que estava a igreja. Entendi. Ele estaria um pouco mais para frente, um pouco mais próximo do que hoje é o Poli, ali na esquina. Tá. A antiga Casa Poli. Nossa, depois bem tão perto ali? Um pouco mais, ou seja, então até isso causou uma certa dificuldade para fazer essas escavações, porque não havia de fato exatamente o local onde estava essa Igreja do Rosário. Entendi. E hoje, assim, em consenso com vários historiadores, é que ela não estava onde está a marca dela hoje. Entendi. Tem uma placa, tem eles colocaram tijolos, né, um piso com cor escura, tal, para mostrar. Quem passa pela calçadão do Dom Pedro vai ver isso daí. Então, até isso criou essa dificuldade. Tanto que o primeiro cemitério hoje reconhecido de Guarulhos é o São João Batista, que foi muito maior do que a gente vê ele hoje, né? Praticamente em meio quarteirão ali, próximo a Capitão Gabriel. Quase simbólico. Quase simbólico. Esse cemitério, ele ia até a esquina da João Gonçalves e até hoje, onde é hoje a Monteiro Lobato. Só que com o crescimento da cidade, com a pressão da urbanização, o cemitério tinha que sair do centro. Ou seja, constrói-se o cemitério do Picanço, né, que é o São Judas Tadeu, ali na Monteiro Lobato, e vamos retirar alguns túmulos, né? Vamos manter alguns túmulos e retirar os outros para que esses terrenos possam ser ocupados por edifícios do próprio poder público. Adivinha, ali é no cemitério que tinha famílias de classe alta e tradicional, famílias de classe média baixa e famílias pobres. Adivinha quais os túmulos que foram retirados para serem removidos para outros lugares? De famílias, de ex-escravizados, de famílias mais pobres, ou seja, manteve hoje, tanto é que é um cemitério bem interessante para visitar, parte de hoje o que a gente sabe de ruas da cidade, de famílias de tradição, está lá dentro do São João Batista. Cemitério bem legal, pequenininho, mas bem legal nesse sentido, historicamente falando. E dizem, aí vem a questão da memória, Guarulhos carece de muitos documentos, né, como outros lugares no Brasil, infelizmente, que muitos túmulos que foram retirados nem foram transferidos corretamente para outro cemitério. Então contam histórias de quem morava ali, que você via, estranho falar, desculpa, até restos de ossos, ossadas, e você achava pelos canteiros de obras, esse tipo de coisa, ou seja, foi feita uma coisa que não teve essa... Hoje em dia seria diferente, com certeza, mas não teve esse critério, não teve cuidado. E o cuidado e o tempo necessário para se fazer um estudo sobre isso, sobre quem estava lá, mas muitas famílias que estavam no São João Batista foram levadas lá para o São Judas Tadeu. Agora, uma curiosidade me vem também. Você disse dos escravos, da presença dos escravos aqui em Guarulhos. Mas a gente sabe que Guarulhos não teve uma vocação produtiva em larga escala ou grandes plantações do tipo e tal. Como se inseriam esses escravos aqui? Primeiro, a busca do ouro.
uma das cidades, assim, uma das pioneiras áreas em extração de ouro no Brasil foi Guarulhos. Guarulhos, a região do Jaraguá. Você tem relatos de busca de ouro e prospecção na região do que hoje a gente chama de Lavras, que é a parte norte da cidade, de 1590. Nisso é documento. Então, ou seja, já se andava por Guarulhos em busca de ouro e nós temos hoje muitos pontos da cidade que tem pilões, tem túneis para escoamento de água, tem cacimbas para lavagem de cascalho, estão lá. Inclusive, a professora Cláudia Plens, da Unifesp, ela fez uma publicação bem interessante sobre isso. Ela foi até esses lugares e mapeou a ocorrência desses lugares em Guarulhos e estendem esses lugares para Nazaré Paulista, para a região de Santa Isabel, que é a área da Itaberaba. Então, é uma área que, geologicamente, inclusive, calcula-se que teve uma exploração de ouro até praticamente o século XIX, 1800 alguma coisa. Então, havia uma escravidão vinculada à extração de ouro. No princípio, foi feita com tentativa com indígenas, como em outros lugares, e depois ela teve uma exploração com alguns escravizados, né, de origem africana. E muitas áreas de Guarulhos eram latifúndios. Apesar de não ter essa produção que a gente vê em outros lugares do Brasil, uma área canavieira, como a de Pernambuco, uma área cafeira, como, né, entra pelo Vale do Paraíba e chega depois para o interior do estado. Mas você tinha grandes áreas aqui em Guarulhos que eram grandes fazendas. A Fazenda Cumbica, a Fazenda Bananal, a Fazenda Cabuçu. Você tinha grandes fazendas, entre elas, vou dar até um exemplo, a Fazenda da Candinha, que tinha uma senzala. Então você tinha também um emprego de escravizados nessas áreas rurais, que tinham uma produção vinculada principalmente a uma economia local, né? Bem próxima de Guarulhos, não tinha uma produção que era agroexportável, né, como em outros lugares do país, mas esses escravos, eles existiam, sim. Muitos cartórios de Guarulhos e São Paulo, se você pesquisar neles, você vai ver, inclusive, as famílias que detinham, vendiam, que passavam escravizados como parte do testamento. Então, tem várias publicações que mostram isso daí. Então, Guarulhos não teve a quantidade de escravizados como tivemos em outros lugares do estado, por conta de não ter essa lavoura, essa plantation, né? Essa lavoura agroexportadora, mas tinha, sim, uma quantidade que, em alguns anos, eu não vou ter de cabeça agora, uma procura rápida, é fácil fazer isso, nós chegamos a ter em torno de 400 escravos pela cidade, em determinados anos, 480, e outros anos um pouquinho mais. Não era pouco para uma cidade do tamanho de Guarulhos, porque não tem, inclusive, uma economia voltada à exportação, né, que era mais comum, ou uma cidade grande como Rio de Janeiro, né, que tinha os escravos de ganho, tinha toda uma estrutura diferente. Agora me diz uma coisa, você traz essa coisa da história de Guarulhos, né, com você, e como é que você vê a inserção da população no conhecimento desta história, e como é que a gente pode fazer para estar levando isso, divulgando? Tem gente que faz isso há muito tempo. Tivemos 2 historiadores na cidade, né? O Noronha e o Hanali, e eles são historiadores da metade do século XX, né? Inclusive, foram eles que levantaram a bola do 4º centenário, né? Aquela coisa toda, porque colocaram Guarulhos como sendo fundado em 8 de dezembro de 1560, né? A gente sabe que é os mais oficiais, né? Em relação à história da cidade, eles usam isso como referência, mas... Quando você diz Noronha, é o fundador da nossa faculdade, não? Isso eu não sei. O Adolfo Noronha. É ele? Ótimo, ele. Nossa, Adolfo Noronha. Então, é o fundador, patrono. Isso, ele e o Hanali são, assim, a base da nossa história. Eles buscaram essas histórias, buscaram as memórias, buscaram os documentos e fizeram a sua visão, né, a documentação. Analisaram e colocaram, sistematizaram essa documentação para que surgissem as primeiras publicações de fato sobre a história de Guarulhos,
tiveram um grande, né, alcance, assim por diante. Depois dele vieram outros tantos, mais recentes até, após a década de 80 e tal. Só que, assim, Guarulhos pertenceu a São Paulo até praticamente 1880, se eu não errei a data aqui, 1880, 24 de março, essa data eu tenho certeza que foi a data da emancipação. Então o que acontece? Boa parte da história de Guarulhos não está documentada. Guarulhos não tinha tanta importância como tinham outras regiões de São Paulo que produziam economicamente muito mais. Então nós temos carências de documento. Então parte da nossa história foi feita em cima de memórias. Eu estava contando até em relação à fundação, o historiador Benedito Prezia, ele coloca que o primeiro aldeamento oficial de Guarulhos ocorreu a partir do início do século XVII. O pedido foi em 1604 e o início foi em 1608, feito por um jesuíta chamado Manuel Viegas. Então, quer dizer, teoricamente que antes disso, além da procura pelo ouro, que eu já citei, né, que vem desde documentos 1590 colocando, nós não temos algo que comprove esse aldeamento feito pelo Manuel de Paiva, né? Então, o que acontece? Parte da nossa história, ela foi feita em cima de relatos, de memórias mesmo. Sim. Então, o que acontece? Eu percebo na população de Guarulhos essa vontade de contar suas histórias. Você parar com qualquer guarulhense que tenha, da minha idade para frente, mais de 5 décadas, ele vai contar muito como era Guarulhos antes, as coisas que ele fazia em Guarulhos, quem vinha de São Paulo para cá, vai falar, alguns mais antigos ainda falar do trem, entendeu? Que passava ali pelo anel viário, né? Chegava até... A última estação oficial chegava na praça, onde é a Praça Quarto Centenário hoje, e tinha uma estação militar que chegava até onde é a base aérea. Então eles contam isso com muito saudosismo. Então você percebe que os guarulhenses de uma certa geração, eles têm muito interesse pela história da cidade. Então, o que acontece? Eles guardam imagens antigas, eles conversam com as pessoas sobre isso, eles têm orgulho de falar de uma cidade do passado que não existe mais, de como eles viram toda essa transformação. Então, o que acontece? Já a geração mais recente, ela já não tem essa identidade tão grande com o local, com o seu território, como tem essas gerações. Eu acho que isso é uma questão geral. Esse mundo mais digitalizado, esse mundo mais cosmopolita, né? Faz com que o pensamento ele flua um pouco além do local onde viva. Então, o que eu tenho tido é isso. Ao mesmo tempo que eu tenho uma procura muito grande de pessoas, pelo que eu escrevo, a respeito de histórias sobre a cidade de Guarulhos, de divulgação dessas memórias, ao mesmo tempo eu percebo que eu preciso garimpar um pouco mais para que eu consiga chegar a uma história que possa ser provada em documentos. E você está escrevendo essas histórias? Estou. E está conseguindo base documental? Então, o que está acontecendo? Ou se você está trabalhando com a oralidade? Como é que é isso? Eu tenho trabalhado mais que assim, muitos colocam que isso não é fazer história, né? Eu discordo disso, eu vou um pouco além do conceito em si. Mas eu busco aquilo que já foi produzido pelo Noronha, pelo Hanali, pelo professor Elton, pelos professores da APA, Eumir Omar, Tiago Guerra, por todo mundo que já escreveu sobre a história de Guarulhos, que já escreveu sobre pontos de Guarulhos. Tiago Guerra, professor de história da APA, escreveu sobre o Parque Secap. Ele contou toda a história, né, desde o antigo bairro das Sete Pontes até o que é hoje, né, o condomínio Zezinho Magalhães ali, né, o que todo mundo chama de Parque Secap, né. Então, o que acontece? A partir disso, eu pego uma base para que eu possa buscar aquilo que eu quero dentro do Arquivo Histórico de Guarulhos, dentro de jornais, que hoje, quando a gente entra na Biblioteca Nacional, a gente tem parte dos jornais digitalizados. Então, você digita lá Guarulhos e um tema específico. Ele lhe dá vários jornais, várias matérias, sei lá, desde o final do século XIX, início do século XX, que citaram Guarulhos. Então, é uma fonte muito legal, muito importante. Por quê? Porque você vê como a cidade era retratada pela imprensa da época. Claro que a imprensa não traz uma neutralidade, nem tem uma necessidade, né? uma questão acadêmica, uma matéria jornalística, uma coisa nesse sentido, mas tem uma importância muito grande.
e também no relato das pessoas. Então, eu me baseio nisso. O que já foi escrito, os arquivos, tanto arquivos oficiais quanto arquivos de mídia, de jornais principalmente, e histórias que aí eu vou buscar. Se você me conta uma história, pô, aqui no meu bairro tinha... Né? Eu vou fazer uma pesquisa sobre aquilo, eu vou buscar a veracidade daquilo. Se vale a pena ser contada, é porque há uma certa relação com com o teu sentimento de território em relação à cidade. A gente tinha que marcar uma conversa com o Dr. Darcy Panocchia. Eu imagino que ele é um arquivo vivo, né? Ele chove é uma pessoa. É isso. Seria fantástico. E esse é o meu medo. Aqui em Guarulhos, nós carecemos de um museu da pessoa. Como tem aquele do Rio de Janeiro. Seria fantástico. Infelizmente, precisa de investimento. Tem muitas figuras aqui. E assim, e não só essas figuras que hoje viveram diretamente a história, mas você com certeza ouviu muitas histórias do seu avô, muitas histórias de vizinho, que você ainda lembra delas. Sim. Cada história, né, quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas você vai trazer muita coisa que, de fato, possa ser relevante da nossa história para construir isso daí, uma história construída de maneira coletiva, de maneira democrática. Não, isso constrói a identidade, né? Aquilo que você traz, né, sobre a história das famílias, né, sobre essa busca de... Enfim... de trazer... Bom, acho que isso humaniza, né? Porque normalmente a gente fala de história, ou a gente está falando de teoria da história, ou a gente está falando macro-história, né? Não sou muito adepto da micro, mas eu acho que humanizar a história é fundamental, né? E deixa eu ser bem claro, eu também sou favorável também... eu enxergo a história como algo que possa ser documentado, comprovado, aquela coisa toda. Longe disso. Imagina. Mas eu não desprezo a memória. Não pode. Eu não desprezo a oralidade, isso. Eu acho que há uma riqueza nisso também. Sim. E como já tem muito... Como a academia já se concentra muito na parte... Porque nós já somos parte disso, né, Vanir? Você vê, nós começamos a conversa falando de que nos conhecemos há 30 anos. Quanta coisa esse país já viu há 30 anos, quantas coisas mudaram no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, esse aparelho que agora está aqui em cima, né? Essa capacidade técnica que hoje opera a Amanda, né? Tão jovem, 20 anos de idade ali, não é? Quer dizer, a gente não imaginava uma coisa dessas daqui a 30 anos. Isso aqui seria impossível você imaginar isso aqui dentro de uma estrutura de uma escola, de uma coisa assim, você não faria. Né? E a possibilidade de você divulgar isso nas redes sociais e dar para os algoritmos explodirem isso no mundo. Você não teria como imaginar uma coisa dessa. Então, é fundamental trazer essas mudanças, esses sentimentos e essas impressões, porque as transformações fazem parte dos processos, né? E os processos, o processo histórico é o que nos interessa, né? Entender. Agora, me fala uma coisa, para a gente já ir meio que fechando, Ivanir, como é que fica essa relação entre a educação, a história, essa relação basicamente entre a relação, a história, a educação e o turismo, que é o que você trabalha bastante hoje? Então, a primeira escola é a família. A família tinha que ter, por obrigação, mostrar a ascendência, mostrar a sua história naquele local, mostrar para os seus entes quem eles são, como eles eram. Henry, eu sou de uma geração que eu tinha álbum de família. Quando a gente viajava, a gente usava lá a nossa câmera fotográfica, um filme com 36 poses. Você ficava pensando 1 milhão de vezes para bater uma foto, porque você tinha que revelar aquilo, você não via como que era. Então, depois que revelava, que você via como tinha saído, você fazia um álbum daquilo, né? Às vezes vinha aqueles albinhos que a própria... A fotótica, elas davam, tal, então aquela coisa simples, você mostrava para as pessoas, tal. Quando você viajava, você mandava um postal, entendeu? Então, às vezes você chegava na tua casa antes do postal chegar, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Aquilo
aproximava mais as pessoas. Eu via uma imagem do meu bisavô, eu via um local da fazenda onde meu avô morava, eu perguntava sobre aquilo, mas espera aí, como era a vida? Então, o que acontece? A gente precisa resgatar um pouco disso, falando no universo familiar, né? Precisa contar, quem é você? Precisa contar para as nossas crianças, para os nossos filhos, sobrinhos. Pô, nós somos isso, de onde nós viemos, por que nós moramos aqui? Aí passa para a escola. A escola trabalhar o local é muito importante, porque nós estamos inseridos no mundo globalizado, maior, aquela coisa toda. Isso já estamos cansados de saber há muitas décadas, né? Só que ao mesmo tempo que que nós estamos inseridos nesse mundo global, maior, cosmopolizado, globalizado, nós vivemos em um local. E muitas vezes nós não conhecemos a história desse local. Não o bairro só onde eu moro, a minha cidade. Quais as relações que foram feitas para que originou o que é Guarulhos hoje? Quais as relações de trabalho, as relações sociais, relações culturais? Quando eu vejo um edifício, um patrimônio preservado, eu vejo fisicamente aquilo. Só que muitas vezes eu já tenho uma cidade muito transformada que, se não tiver isso sendo trabalhado de maneira cotidiana dentro da escola, mostrando para o indivíduo, para o cidadão, o que é o local que ele mora, ele se afasta um pouco disso. Temas sociais, coletivos da sua cidade perdem relevância. Ele vai ficar muito mais comovido por questões sociais de outros países, que também devem comover, e fecha os olhos para a sua realidade, independente da sua classe social. E qual a relação disso tudo com o turismo? O que é turismo? É você pegar, comprar um pacote CVC e ir para o Nordeste? Você pode fazer um turismo na tua cidade. Você pode... hoje mesmo, eu tinha um compromisso em São Paulo, aproveitei, fui visitar uma exposição na Caixa, no Centro Cultural da Caixa, hiperrealismo. Entendeu? Então, quer dizer, eu dentro da minha proposta, isso tem uma questão individual e tem uma questão de poder público também. Criar mecanismos que essa população ela possa conhecer a sua cidade, não só dentro de contexto de educação formal, como fazendo turismo também. Quando uma pessoa sai lá do Pimentas e vai até o Morro do Inhanguçu ver o pôr do sol, é uma forma de turismo. Quando ele vai fazer uma trilha no núcleo Cabuçu do Parque da Cantareira, é turismo, e ao mesmo tempo ele está conhecendo a sua própria cidade. Então nós precisamos disso. Em muitas cidades do mundo há um estímulo para que o seu morador ele faça um turismo dentro da sua região. Ele pode ser estimulado a procurar outros lugares, mas o quê? Ele vai para museus, ele vai para parques. Isso eu não estou falando de lazer, de descanso, que está sempre também ligado ao turismo. Mas é isso. É a busca de conhecimento, é o espairecimento, envolve também o lazer, envolve a questão gastronômica. Como eu falei para você, São Paulo Guarulhos é uma cidade rica em termos culturais. Muitas vezes eu conheci grupos de violeiros, de catireiros, de reisados em eventos em São Paulo, os revelandos. Chegava lá, olhava a programação, o locutor anunciava... A Orquestra de Violeiros de Guarulhos. Como? Guarulhos? Como? Quer dizer, na nossa própria cidade, às vezes a gente Meu tio era um desses sujeitos, então, né? Te falei, né? Do Carreirinho, né? Falou. Carreiro era meu tio. Olha só. Oliveira, a figura presente, né? Infelizmente já encantado, né? Já encantado, né? Faleceu ano passado, comecinho do ano passado. Mas ainda resta o Edson Catira, né? Que é uma referência também. Não sei se você... Outros tantos. Então, o que acontece? A partir do momento que essa população tem conhecimento do que pode fazer, do que é a sua cidade, da riqueza cultural, ambiental, de todos os atrativos que nós temos, essa população tende a buscar. Porque muitas vezes eu vejo políticas públicas, sou conselheiro do Conselho Municipal de Turismo, muitas vezes pensa em turismo em Guarulhos no aeroporto. Não vai se descartar isso.
de alguém que esteja no aeroporto por algumas horas, fala, nossa, quero ir num restaurante, vou aqui em Guarulhos, quero ver, você está entendendo? Não pode descartar isso. Só que se você pensar que nós temos uma cidade de 1.300.000 habitantes, você falar, poxa vida, sei lá, 20% dessa população vai se movimentar durante um final de semana, buscando atividades, né, de lazer, turismo e assim por diante, são 260.000 pessoas, cara. Como você ignorar isso? Por que Guarulhos não tem uma linha ou mais linhas gratuitas, turísticas, que facilitem essa população da periferia para se movimentar, para conhecer esses pontos? Quantas pessoas que gostariam de vir até o Bosque Maia e se sair lá do extremo da cidade, pegando uma ou duas conduções no domingo, com 5, 6 pessoas, vão gastar em torno de 50, 60, muito 70 mais, reais. Ou seja, isso, quando ele coloca isso no papel ali, ele não vai. Ele vai ficar lá, no bairro dele. Entendeu? Então, e ao mesmo tempo que esse deslocamento, mesmo que ele não consuma nada nos restaurantes, ele vai comer uma tapioca, vai comer um cachorro-quente, o dogão lá no... Ou seja, pensando numa questão econômica, isso movimenta a cidade. Então, o turismo, a questão da educação, a questão do conhecimento que brota, que deveria brotar da família, é um tripé que deveria ser visto com um olhar apurado por parte do que eles chamam de trade, né? Palavra bonita, e até mesmo pelo poder público, né? Iniciativa privada então é algo que eu vejo que, infelizmente, em muitas cidades a gente só nega isso. Basicamente é isso. Inclusive tem até um conceito bem trabalhado em alguns lugares. Muitas pessoas fazem em São Paulo, que é o staycation. Tem famílias, óbvio que tem a ver um pouco com poder aquisitivo maior. Qual é a tradução disso? Staycation é o local, ficar no local. Então, o que stay, né, de ficar e tal. Então, o que você faz? Uma família vai... E ao invés de descer para Bertioga, para Riviera, para o Guarujá, para passar um final de semana, não. A família mora em São Paulo, aí se hospeda num hotel em São Paulo, da Avenida Paulista, para ficar mais próximo de museus, bares, restaurantes. Falava disso com alguém essa semana. Então, e olha só que interessante, né? Então mostra que a questão o turismo, claro, você poder ir para o Japão, você poder ir para Malásia, para as ilhas Seychelles, né? Não precisa. Não, é isso. Você sabe que você está me fazendo lembrar de uma coisa. Eu fui muitas vezes para a Argentina porque eu estudei lá, né? Pós-doutorado lá. Então, mas uma coisa que eu percebia quando eu ia com a companheira, né? Com as minhas era de que acabávamos em algum momento fazendo algo que poderíamos fazer em São Paulo e não fazíamos nunca. Nunca. Que era ir num simples museu, às vezes um museu simples mesmo, não muito grande e tal. Por exemplo, o Museu Numismático de Buenos Aires. São 3, 4 ambientes, assim, bem pequeno, mas assim, é bonito pra caramba, é interessante pra caramba, traz elementos... Nunca, não sei nem se existe um museu numismático em São Paulo, imagino até que não, mas normalmente não vamos, né? A numismática está dentro de outros museus, né? Como o Ipiranga, o Museu Paulista. Sim, sim. Mas não existe. Não vamos, né? E aí, essas questões de semana, estávamos falando justamente disso. Por que não, né? Porque não é barato, né? E resolve, né? A questão do turismo. Uma outra coisa que você coloca, que eu acho que é importante, é pensar o turismo realmente como interesse público. Sempre é uma pasta que a gente sabe que é pouco valorizada, né? Não tem lá tanta verba. Guarulhos não tem uma secretaria de turismo, é um departamento. Um departamento, uma cidade que caberia bem uma secretaria de turismo. Fico pensando se eles sabem lá o que fazer com Guarulhos do ponto de vista turístico, porque realmente... Sabe, né? Você tem, né? Mas assim... Mas tem um especialista lá que sabe? Então, que sabe. Eu não sei quem é, o grande problema é isso. Sem querer entrar nessa questão mérito político, que sai gestão, entra gestão. Mas assim, a grande questão é a verba. O quanto vem para o turismo, o quanto... A saúde é importante, educar, todos são, nem vou entrar nesse mérito,
Mas o turismo também tem uma importância muito grande. Por quê? Porque o turismo, além de ser uma fonte importante de geração de renda e emprego, ele está atrelado a outras áreas, como saúde, educação, meio ambiente. O Departamento de Turismo em Guarulhos dialoga com o IPHAN? Dialoga. Ele dialoga com o IPHAN e com outros, mais com o Condefat, né? Você tem também, mas assim, há um diálogo com o patrimônio público, com o meio ambiente, mas eu ainda acho que isso é muito limitado. Que Guarulhos precisava, por exemplo, ampliar mais essa visão, obter mais recursos para serem aplicados na infraestrutura da cidade. Um dos pontos de maior visitação que o guarulhense mais curte hoje é o Mirante do Inhanguçu. O Mirante do Inhanguçu não tem uma estrutura de banheiro, porque ele está dentro de uma área particular, privada. Então, o Beco do Robin, que é um dos projetos mais legais de grafites que apareceram aí na cidade, sabe? Um projeto super bacana que veio de um morador. Ele não tem um incentivo público, ele não tem, sabe, você carece, e é uma área que, não vou dizer que é igual o Beco do Batman, claro que não. A Vila Madalena está gentrificada, é um outro processo. Onde que é o Beco do Robin? O Beco do Robin fica no Parque Santo Antônio, perto do Anel Viário, perto do Esporte Clube Vila Galvão, perto do Padre Bento. E teria uma... eu teria que falar de gentrificação, mas existiriam esses bares, existiriam outros pontos que atrairiam... Isso é o que diferencia. Isso é o que diferencia. Você tem até um restaurante próximo, você tem, mas você vai no beco para o grafite. Só que o beco ele tem um potencial de fazer vários eventos. Já foi feito com a Rafaela Hilário uma feira chamada Pretos em Conexão. Foi super sucesso, fechou a rua, palco, ou seja, você pode fazer vários eventos lá. A gente quer fazer um bloco infantil de carnaval com heróis, uma feira de trocas de figurinhas, de gibis. Sound System caberia, não? Caberia um cineclube. Um cineclube, por exemplo. Caberia uma intervenção teatral, ou seja, é um espaço público com arte que praticamente boa parte dos guarulhenses ainda não conhece, que chamou primeiro a atenção da Rede Globo, que foi fazer uma matéria lá para Mistura Paulista, do que do próprio guarulhense, para você ver essa questão. Ou seja, o beco, além de ser uma questão cultural, é turística. Vem gente de longe até o beco. Sim. Agora, porque assim, o que eu percebo também na sua fala, e eu estou ouvindo, mas estou me olhando, né? Porque assim, acabo tendo uma relação muito pequena também com certos ambientes turísticos na cidade e fora daqui, né? A gente vai pontualmente, né? Vamos ali, hoje vamos ali e tal. Isso você leva mais 1, 2 meses para ir de novo em outro lugar, sei lá. Não falta uma educação turística? Porque eu acabei de me sentir com falta de educação turística. Falta divulgação? Falta. É isso. Você lembra que quando você me perguntou, motivou toda essa conversa, família, escola, é isso. Claro que você, eu vou procurar, quero me informar sobre a cidade. Você vai conseguir achar várias coisas. Mas você vai achar com muito mais facilidade informações sobre outros lugares. São Paulo, vou tirar São Paulo. São Paulo tira São Paulo, esquece. Outras cidades, até menores que Guarulhos, que tem uma propaganda, um marketing Mariporã, muito maior dos seus atrativos do que Guarulhos. Sim. Guarulhos não tem praia, mas tem cachoeira, tem trilha, tem cultura, tem gastronomia. Sim. E gastronomia não estou falando só de restaurante de moda na região, nas ruas São Jorge, não esqueço o nome de todas as ruas, no Bosque, que coisa toda. Não, você tem uma gastronomia popular riquíssima na periferia da cidade. Ou seja, você pode explorar tudo isso. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, falta sim divulgação, falta mais pessoas. Hoje nós temos 2 veículos independentes que eu amo divulgar, a BTW,
cuidado ali pela Rosângela, e o Guarulhos Cultural, cuidado pelo Vitor e pela Carla. E o que é o BTW? BTW é uma sigla, né, de internet e tal, que ela divulga eventos da cidade, mesma coisa do Guarulhos Cultural. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Mas não é o que está acontecendo lá sei lá, no espaço do mais conhecido, do Adamastor, não. É o que acontece num centro cultural lá da periferia, de um grupo pequeno, tem a divulgação. Pô, Guarulhos, hoje nós temos um cinema, companhias de cinema extremamente atuantes, bueiro aberto. Sim. Nós temos coisas assim, fantásticas, que participam de festivais. Cinema Ovo, que inclusive eu participo de um filme deles. Fantástico, hein? Deve lançar. Fantástico. Agora vem cá, quem conhece isso, hein? É difícil. Então o que acontece? Então agora nós estamos caminhando para isso. Isso cabe sim, isso não desperta o interesse, infelizmente, da iniciativa privada, que vive do lucro. Por isso que essas leis, né, de fomento, de incentivo, caem muito bem para esses grupos. E, ao mesmo tempo, o poder público também precisa ser mais atuante. Não é questão de pão e circo, não. Mas é uma questão de mostrar para a sua população que ela pode ter de acesso na sua cidade, principalmente você, eu, pessoas que podemos ter também acesso, não só como espectadores, como atores. Sim. Nesse processo todo, turístico e cultural da cidade. Agora, a gente, toda vez que faz uma crítica nesse nível, acaba colocando o Estado como responsável, porque no final das contas é falta de política pública, é falta de verba, é falta... né? Isso. Aí, assim, agora do ponto de vista pragmático, ponto de vista da nossa possibilidade de ação concreta, o que nós, mortais, podemos fazer? O Beco do Robin surgiu sem nenhum apoio, nem estatal, nem de iniciativa privada. Um morador, o Robson, que viu o beco lá, a escadaria abandonada, foi varrer, viu que através da arte ele conseguiria fazer com que adictos e pessoas que usavam como banheiro evitassem o local, procurou um grafiteiro, o Yuri, que é o Suliarte. Eles me procuraram, levei mais artistas lá e surgiu um ponto de interesse cultural e turístico na cidade. Então você pode ter iniciativas que como essa do Beco, deem certo. Só que eu entendo o seguinte, cara, quem somos nós? A gente precisa às vezes de tinta. Isso sai do nosso bolso. Claro. Então, quer dizer, quando o Robson compra várias latas de spray, ele não está tirando de um investimento que ele... ele está tirando ali da pizza que ele come no final de semana, da viagem que ele faria com a família até a Praia Grande. Você está entendendo? Então, é muito cruel isso também. Então, para mim, você tem atores, você tem pessoas que têm a expertise, que detém a prática, né, cultural, que pode fazer toda essa movimentação. Só que você precisa ter financiadores. Infelizmente, hoje, tirando grandes artistas, a iniciativa privada não tira mais um percentual para financiar. Está muito difícil. Então, por isso que a gente sempre coloca o poder público. Ou através de financiamento direto, ou através de financiamentos como a tão falada Lei Rouanet, o PROAC, que setores criticam tanto, mas sem essas leis de fomento e incentivo, a gente não teria nem um pouco de cultura. E uma coisa que fica como lição, né, Ivanir, é que, assim, para a população, nada é fácil, nada é simples, nada é dado. Né? Quando a gente coloca a responsabilidade no poder público e tal, o que eu estava dizendo, né? Sempre dá a impressão de que a gente espera do pai para o filho, né? Sempre do alto para baixo. E não é assim que funciona, né? Quer dizer, é isso. O Beco do Batman, ele é uma prova de resistência, ele é uma forma de luta, porque em algum momento ele pode não estar ali, e pode ser uma conquista de um direito de utilização do espaço público, inclusive de manutenção e transformação do espaço público em algo que seja bom para a população, né? Bom, então, assim, eu acho que as suas contribuições aqui foram generosas demais, é uma pena que a gente tenha que fechar assim, mas ao mesmo tempo é bom que isso enseja a possibilidade de você vir muitas outras vezes, né? O professor Ivanir Pena, ele já é convidado para vir fazer uma fala para nós no Baeta Neves, para os cursos de História e Pedagogia primordialmente, mas que estará aberto para todos os interessados, tanto de dentro do campus universitário como a comunidade
em geral, né, de Guarulhos, região. Quem quiser participar verá isto nas divulgações que faremos em breve. E então, professor Ivanir, agradecer, muito obrigado mesmo pela sua participação. Você tem algum recado que você queira dar? Tenho sim. Falar sobre a sua atuação como alguém que é da área do turismo, então, e tal, tem sua atividade. Mais importante que isso, eu tenho que só agradecer a você, né? A FIG, Unimesp, a Amanda, que me proporcionaram aqui, está mostrando um pouquinho do meu trabalho, da minha fala, que é muito importante, né? A gente ter espaço para... Com certeza. Para coletivizar ideias, pensamentos, para mim é muito importante isso. A gente que vive na sala de aula sabe quanto é importante essa troca. Quem tem suas redes sociais aí, quiser seguir, o projeto é Visite e Conheça Guarulhos, é um grupo de Facebook. No Instagram é VC, de Visite e Conheça, né? Dá uma abreviação de você, vc.guarulhos. E estou esperando contribuições. São grupos, é fácil me encontrar nessas redes. Contribuição de fotos, de histórias, a gente está aberto para estar divulgando aí. Isso. E quanto mais eu tenho acesso a esse material, essas histórias, essas pessoas, eu também tenho o meu crescimento pessoal e do meu trabalho que amo, que é voltado ao turismo e à educação. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Vou separar minhas fotos, separem as suas para mandar para o professor Ivanir. E vamos fechando. Este é o nosso tabloide de História e Pedagogia. Um abraço e até breve.